Olá! Hoje começarei a aula fazendo algumas perguntas a vocês. A primeira pergunta é: quem gosta de escrever? Pena que não posso ouvir as respostas, mas eis uma atividade da qual ou você gosta ou você abomina. A segunda pergunta é: quem não sentiu um frio na barriga quando na escola lhe foi solicitado para escrever um determinado texto? Ainda mais quando os textos solicitados eram para narrarmos sobre nossas férias ou escrever sobre qualquer assunto polêmico. Pois bem, o objetivo de nossa aula de hoje é falarmos um pouco sobre a produção textual. Por que escrevemos? Para quem escrevemos? Ou melhor, o que é escrever? Responder essa pergunta não é tarefa fácil, porque a atividade de escrita envolve aspectos de natureza variada: cultural, pragmática, sócio-histórica, cognitiva. Vejam a definição de escrita, dada por Barré de Miniat. Hoje, a escrita não é mais domínio exclusivo dos escrivães e dos eruditos. A prática da escrita, de fato, se generalizou. Além dos trabalhos escolares ou eruditos, é utilizada para o trabalho, a comunicação, a gestão da vida pessoal e doméstica. Por isso é que muitas vezes ouvimos as pessoas falarem que escrita é expressão do pensamento no papel ou em outro suporte, escrita é domínio das regras da língua, escrita é inspiração e muitas outras definições. Como vimos na definição de Barré de Miniat, a escrita faz parte de nossa vida pessoal e profissional, pois o tempo todo nós nos comunicamos e com o advento das tecnologias da informação e da comunicação, grande parte do nosso tempo passamos lendo e escrevendo e-mails, relatórios, enfim. Hoje a escrita é onipresente, ou seja, está em todos os lugares. Muito bem, mas para escrever precisamos acionar vários conhecimentos: o conhecimento linguístico, o conhecimento enciclopédico, o conhecimento de textos e os conhecimentos interacionais. Acompanhe as definições. De acordo com Koch e Elias, 2012, página 37, o conhecimento linguístico diz respeito ao conhecimento da ortografia, da gramática e do léxico de sua língua. Ou seja, conhecer como as palavras devem ser grafadas corretamente, segundo a convenção da escrita, obedecer às normas ortográficas, pois contribui para a construção de uma imagem positiva daquele que escreve, prestar atenção aos sinais de pontuação, que são vistos como marcas do ritmo da escrita. Ou seja, o autor do texto sinaliza para o leitor as relações entre as partes da oração. E também faz parte do conhecimento linguístico as questões relacionadas ao léxico, ou seja, as palavras disponíveis aos falantes. Vamos exemplificar os casos citados? Letra A. Crianças que recebem leite materno frequentemente são mais sadias. As crianças são mais sadias porque recebem leite frequentemente ou são frequentemente mais sadias porque recebem leite? Para eliminar essa confusão, basta mudarmos a ordem de algumas palavras na frase, como no exemplo B, que alteramos o lugar do advérbio de modo, frequentemente. B. Crianças que recebem frequentemente leite materno são mais sadias. Letra C. Família muda, vem de tudo. Observem que neste exemplo, qualquer conhecedor da língua materna ficaria com a dúvida se a família toda é muda ou se a família irá fazer mudança. Para evitar esta interpretação, é importante que o autor do anúncio reformule as informações a serem repassadas e inclua a palavra mudança. Letra D. Família vem de tudo. Motivo, mudança. Observaram como nosso conhecimento em relação ao significado das palavras pode determinar o lugar dessas palavras nas frases? Muito bem, vamos falar agora sobre o conhecimento enciclopédico. No momento em que estamos escrevendo, precisamos acionar nosso conhecimento enciclopédico e também pressupor que esses conhecimentos façam parte da memória do leitor. Caso contrário, o texto escrito não atingirá o objetivo de realizar a comunicação entre ambos. Vejam a definição de conhecimento enciclopédico dado pelas autoras Koch e Elias. Para Koch e Elias, 2012, página 41, ao escrevermos, recorremos constantemente a conhecimentos sobre coisas do mundo que se encontram armazenadas em nossa memória, como se tivéssemos uma enciclopédia em nossa mente, constituída de forma personalizada, com base em conhecimentos de que ouvimos falar
ou que lemos ou adquirimos em vivências e experiências variadas. O conhecimento enciclopédico diz respeito a tudo o que aprendemos e estamos constantemente aprendendo. Na produção de um texto, qualquer que seja o assunto, precisamos saber sobre o mesmo, para que possamos passar ao leitor informações relevantes e coerentes a respeito do assunto tratado. E mais importante é perceber no momento da elaboração de seu texto se o leitor a quem o texto foi destinado também compartilha das mesmas informações. Só assim o texto cumprirá sua função comunicativa. Vamos a mais um exemplo. Se você, de repente, folhear o caderno de variedades culturais e se deparar com a frase resumo: Roberto Carlos finalmente aceita jogar no Flamengo. Num primeiro momento, você acionará seu conhecimento de mundo e, associando o lugar onde se encontra a frase, você não conseguiria entender por que um cantor iria jogar futebol. Porém, isso não ocorreria se a informação estivesse num caderno de esportes. Quando você abre um caderno de eventos culturais, você está mentalmente esperando ler notícias sobre este assunto. Por isso que no exemplo acima, associamos o nome Roberto Carlos a um cantor e não a um jogador de futebol. O próximo conhecimento a ser levado em consideração no momento da elaboração e recepção de um texto diz respeito ao conhecimento de diferentes textos, ou seja, temos que ativar quais são os modelos desses textos. E para tanto, desde sua composição, organização, conteúdo, estilo, função, suporte de veiculação, até o público-alvo que se pretende atingir. Cada tipo de texto, ou melhor, cada gênero textual, tem um determinado objetivo ao comunicar. E antes de iniciarmos a elaboração de um texto, precisamos saber de qual gênero nos utilizaremos, bem como este é estruturado. Vejam a definição de gêneros textuais de acordo com Luiz Antônio Marcucci. Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por composições funcionais. Os gêneros são formas textuais escritas ou faladas bastante estáveis, histórica e socialmente situadas. Ou seja, falar de conhecimento de texto significa também falar de intertextualidade, um princípio que entra na constituição de todo e qualquer texto, visto que este é produzido em resposta a outro texto, sempre. Vejam os exemplos de alguns gêneros e também de como é realizada a intertextualidade nos diferentes gêneros. O tema em questão é corrupção. Mensalão do DEM. Semana começou com a divulgação das primeiras fitas no sábado. Imagens chocantes mostrando corrupção do DEM em Brasília. Novas cenas foram sendo divulgadas ao longo da semana e falam por si. São pessoas recebendo dinheiro vivo da mão de uma pessoa do governo, que é quem denuncia. Foi uma semana trágica para a política, porque mostra que há fatos inaceitáveis acontecendo. Houve mensalão do PT, do PSDB de Minas Gerais e agora do DEM em Brasília. Os poderes precisam apurar os fatos e eleitor precisa pensar em como se proteger disso. Enviado por Miriam Leitão, 17/11/2009. O texto 1 pertence ao gênero relato. Observem que no texto Miriam Leitão nos passa informações sobre o funcionamento do esquema da corrupção em Brasília. O texto 2 pertence ao domínio publicitário e é classificado como capa de revista. Neste gênero, encontramos linguagem verbal, palavras, e a linguagem não verbal, imagens, e retrata o mesmo tema do texto anterior, corrupção. Porém, aqui temos, além das palavras, a imagem de um animal associado a tal ato. Texto 3. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Gregório de Matos, Boca do Inferno. O texto 3 pertence ao gênero poético e foi escrito por Gregório de Matos Guerra no século XVII.
O tema em questão também é a corrupção, ou seja, analisando os 3 textos, podemos verificar que, como o texto 3, o poema de Gregório de Matos, é o mais antigo, podemos perceber que os outros 2 fazem alusão ao tema abordado pelo autor do século XVII. Observaram que cada texto apresenta suas particularidades, seus objetivos e cada um tem um público-alvo? Assim, podemos dizer que os 3 textos apresentados são de gêneros diferentes, porém abordam o mesmo assunto. Por isso que no momento da escrita de um texto, temos que ter o conhecimento do tipo de texto que iremos desenvolver, ou melhor, ter claro em nossa mente de qual gênero iremos nos valer para transmitir a informação desejada. Agora, falaremos sobre os conhecimentos interacionais, os quais têm relação direta com o conhecimento de textos visto anteriormente. Porém, o conhecimento interacional, como o próprio nome já sugere, é a ocorrência de uma interação entre autor, leitor e cultura, e autor, leitor, cultura e sociedade. Acompanhe no slide o que dizem a respeito as autoras Koch e Elias. Os conhecimentos interacionais em que o produtor configura na escrita a sua intenção, possibilitando ao leitor reconhecer o objetivo ou propósito pretendido no quadro interacional desenhado, determina a quantidade de informação necessária numa situação comunicativa concreta, para que o leitor seja capaz de reconstruir o objetivo da produção do texto. Conforme o percurso feito até aqui, o ato de escrever não deve resumir-se simplesmente a uma redação na e para a escola. É importante que todas as vezes em que vamos escrever tenhamos sempre os objetivos em relação ao texto pré-definidos, bem como temos que saber quem será o público leitor. A partir daí, define-se automaticamente o gênero a ser utilizado. É importante lembrar que o ato da escrita deve estar sempre veiculado com nossas experiências e expectativas sociais e culturais. Só assim seremos capazes de produzir textos realmente relevantes socialmente. Vale lembrar que o ato de escrever só se aprimora com a prática. Portanto, ninguém aprende a escrever senão o fazendo. Vimos até aqui os fatores que são indispensáveis para a elaboração de um texto, ou seja, o autor precisa conhecer aspectos linguísticos e gramaticais da língua materna. Precisa ter o chamado conhecimento de mundo e o conhecimento enciclopédico. E também precisa conhecer os diferentes textos que circulam socialmente. Com isso, percebemos que um bom texto é mais que uma sequência de frases bem escritas. Ele também deve apresentar o que chamamos de coesão, coerência e adequação ao contexto. Rapidamente apresentarei a vocês os conceitos de frase, parágrafo, que são elementos que compõem o texto como um todo. De acordo com Thelma de Carvalho Guimarães, frase é um enunciado dotado de sentido completo. Na fala, ela é marcada por uma entonação específica. Na escrita, é encerrada por ponto. O parágrafo é definido pela Infopédia como divisão de um discurso que apresenta sentido completo e unidade entre as ideias tratadas, iniciando-se uma nova linha e sendo delimitada por um sinal de pontuação, ponto final, de interrogação, de exclamação ou reticências. Podemos observar que a composição de um texto passa primeiro pela elaboração de pequenas frases completas e com sentido, em seguida pela formação dos parágrafos, que nada mais é que a junção dessas frases, e que consequentemente formará o texto, que é uma unidade significativa. Ou seja, é por meio do texto que passamos nossos interesses, nossas ideologias, nossas crenças e nossas opiniões a respeito de determinado assunto. Porém, para que um texto possa ser considerado um texto, ele precisa atender a todos os elementos citados anteriormente. Precisa também da predisposição do autor em escrevê-lo. E, claro, não se pode esquecer de levar em consideração o contexto de produção. Vejam algumas funções do contexto na elaboração de um texto, segundo as autoras Koch e Elias. Quem escreve o faz para alguém, de modo a levar em conta nessa atividade o histórico que possui sobre o interlocutor. Quem escreve o faz guiado por um objetivo. Quem escreve o faz com base em um conjunto de conhecimentos,
Tanto é assim que não se pode produzir qualquer texto em qualquer situação. A intenção aqui é justamente chamar a atenção, especialmente daquele que realiza uma atividade de escrita, para os fatores contextuais, que são alguns dos fatores responsáveis pelo empreendimento interacional que é o texto. Mas, para que todos os tópicos citados até aqui possam realmente ser utilizados em favor da elaboração de um bom texto, não podemos nos esquecer de que todos eles estão intimamente ligados aos fatores de coesão e de coerência, fatores estes que serão abordados num outro momento. Encerramos aqui mais uma aula sobre o processo de produção textual. Espero ter contribuído e espero mais ainda que vocês pratiquem a escrita de forma significativa e relevante. Até mais!